Presidente, antes de mais cumprimentar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, os deputados e também os telespectadores da RTV que nos estão a seguir em direto. A primeira ponto para lamentar, Sra. Ministra, o atraso na sua vinda a esta Comissão. Gostaríamos que pudesse ter vindo na altura própria e esperamos que possa coordenar a sua agenda de forma a, no futuro, poder estar aqui na Assembleia nas alturas próprias, porque este é o órgão onde o Governo presta contas e é o órgão que fiscaliza ações do Governo. Posto isto, Sra. Ministra, a primeira questão que queria colocar, áreas protegidas e planos de ordenamento. Como a senhora sabe, o PCP entende que o Estado, através da sua presença e ação, deve assumir integralmente as suas responsabilidades na gestão das áreas protegidas. Não basta decretar que uma determinada riqueza natural é um património a preservar, é necessário que o Estado adote medidas concretas para que tal preservação se torne uma realidade. Entendemos também, e dizemos isto há muito tempo, que essas medidas devem ser orientadas para o progresso social e económico das populações que habitam nessas áreas protegidas. Infelizmente, as políticas de sucessivos governos, nos últimos anos, têm sido, por vezes, de confronto e hostilização das populações que residem nessas áreas protegidas, que se traduzem em planos de ordenamento de território que não têm em conta os interesses dessas populações. Traduzem-se muitas vezes em relações tensas, por vezes conflituosas, entre as administrações das áreas protegidas e os residentes dessas áreas, e obviamente que esta situação leva a que os residentes olhem com hostilidade a existência de um parque, de uma área protegida nessa zona, e obviamente isto não favorece atitudes nem comportamentos favoráveis à preservação desse património. Temos afirmado e reiteramos que a proteção da natureza e a salvaguarda dos valores ambientais será tanto mais eficaz quanto maior for o envolvimento das populações que residem nessas áreas. É, pois, necessário, em nossa opinião, rever os planos de ordenamento das áreas protegidas. Sabemos que só podem ser revistos ao fim de 3 anos, mas a lei que diz isso também prevê que se possam rever antecipadamente em situações especiais. Eu gostaria de lembrar aqui uma resolução aprovada pelo PCP, proposta pelo PCP e aprovada na Assembleia da República em outubro de 2010 e que contou também com os votos favoráveis do CDS e do PSD, e em particular da Sra. Ministra, na altura deputada, que dizia, que recomendava ao Governo da altura PS, e passo a citar, o restabelecimento da harmonia, diálogo e convergência de ações entre as comunidades de residências nas áreas protegidas e os órgãos locais e nacionais da administração central com tutela sobre essas áreas, devendo proceder-se, e continua a citar, à revisão radical e global das políticas para as áreas protegidas, nomeadamente das que informam e suportam a elaboração dos planos de ordenamento e enquadram a sua gestão. E depois dizia que isto devia ser feito de acordo com as seguintes orientações. Há uma vasta lista de orientações, mas em particular dizia aproveitamento, e estou a citar, pleno de todas as potencialidades das áreas protegidas a favor dos seus residentes, que devem ser os primeiros e principais destinatários das políticas públicas para os parques naturais. Isto, repito, Sra. Ministra, foi aprovado em particular com o seu voto, que na altura era deputada. E acrescentava no final, tanto que os planos de ordenamento das diversas áreas protegidas devem ser revistos no quadro destas orientações. E, portanto, Sra. Ministra, presumindo que a Sra. Ministra concorda com isto, proposto pelo PCP, porque votou favoravelmente, porque é que o Ministério tarda em aplicar esta recomendação, não aplica e não faz uma revisão profunda e radical das políticas das áreas protegidas? E naqueles casos em que os planos de ordenamento vão contra claramente os interesses das populações, porque é que não revê desde já e responde sempre que faltam, é só ao fim de 3 anos, faltam 2 anos, faltam 1 ano, portanto vamos ter que esperar. Esta é a primeira pergunta que lhe queria colocar. A segunda pergunta, Sra. Ministra, sobre as áreas protegidas. A quando da discussão do Orçamento de Estado de 2012, a Sra. Ministra deve-se lembrar que confirmou que havia em Portugal 182 vigilantes de natureza para fiscalizar 750 mil hectares de área protegida, ou seja, um vigilante por cada 4 mil hectares. Reconheceu também a Sra. Ministra que este número de vigilantes era insuficiente para assegurar as funções de vigilância, fiscalização e monitorização das áreas protegidas. Posteriormente, em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar do PCP, feita em novembro de 2011, o Ministério informou, e passa a citar, as funções desenvolvidas pelos vigilantes da natureza são funções da autoridade do Estado e salvaguarda de valores naturais dos ecossistemas, porque não é pretensão do Governo
proceder à transferência dessas funções da autoridade para entidades privadas. Assim sendo, se a Sra. Ministra afirmou nesta carta que dirigiu ao PCP, nesta resposta, que estas são funções da autoridade de Estado e não pretende transferir para privados, e simultaneamente reconhece que não há vigilantes de natureza suficientes, a única conclusão que se pode tirar daqui é que a Sra. Ministra pretende reforçar o número de vigilantes de natureza, de forma que haja mais vigilantes para os 750 mil hectares de parques. E perguntava, uma pergunta muito direta, quando é que a Sra. Ministra vai abrir concursos? Creio que não abriu nenhum. Quantos novos vigilantes serão admitidos? E se pessoal de outras áreas serão transferidas para a função de vigilância? Áreas protegidas e incêndios florestais. Como sabe, Sra. Ministra, nos últimos anos os incêndios florestais atingiram profundamente algumas das principais áreas protegidas do país, em particular em 2010. Estas áreas protegidas estão sob a tutela direta do Estado, porque deviam ser exemplares em matéria de prevenção, vigilância e combate aos incêndios florestais. Mas não são. Infelizmente não são. E este ano poderão ocorrer incêndios florestais de grandes dimensões, devido às condições meteorológicas. Aliás, este ano e até agora, e durante o inverno, registrou-se um número anormalmente elevado de fogos em áreas protegidas, nomeadamente no Parque Nacional da Peneda das Gerês e noutros. E relembrava-lhe aqui, então, um outro projeto de resolução, desta feita do PSD, de outubro de 2010, que foi aprovado com votos de todas as partidas, exceto do PS, e que recomendava, e passo a dizer, portanto, foi também uma recomendação que a Sra. Ministra votou favoravelmente, considerando da maior urgência que o Estado cumpra as suas obrigações de preservação e investimento nas áreas protegidas nacionais, recomenda-se ao Governo que, estou a citar, reveja a estratégia de proteção que integre vigilância, a prevenção e o plano de combate, colocando à disposição do Parque os meios humanos necessários para a concretização das competências que lhe são atribuídas. É uma resolução aprovada aqui há cerca de ano e meio. Ora, muito bem, perante esta resolução, que presumo merece a concordância da Sra. Ministra, o que é que o Governo fez efetivamente para o reforço significativo de meios materiais e humanos para combater os incêndios florestais em áreas protegidas? Porque não vemos nada no terreno. O que vemos no terreno é os parques a arderem. Claro que as condições climatéricas são adversas, mas também não houve este reforço significativo de competências. Muito bem, então eu termino aqui.